o milagre que libertou Felipe da escravidão do acúmulo. Felipe sempre foi conhecido como o homem que não jogava nada fora. Caixas de papelão empilhadas até o teto, roupas que não serviam mais há anos, jornais amarelecidos de décadas atrás, eletrodomésticos quebrados que um dia seriam consertados. Sua casa, um sobrado modesto no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, havia se transformado em um labirinto de tranqueiras. A porta da frente mal abria, e o cheiro de mofo e poeira tomava conta de tudo. Mas o pior não era o lixo, era a solidão. A esposa, Mônica, havia ido embora há 2 anos, levando as filhas, Laura e Sofia, de 10 e 12 anos. Não aguento mais viver assim, Felipe. Isso não é uma casa, é um depósito. E você não é mais você, foram suas últimas palavras antes de bater a porta. Ele chorou, mas não mudou. A dor da separação só alimentou seu vício. Acumular coisas era como preencher o vazio que sentia no peito. Os vizinhos cochichavam. Alguns tinham pena, outros o chamavam de louco do lixo. Até que um dia, um incêndio pequeno começou no meio da bagunça. Um curto-circuito em um monte de fios velhos. Felipe acordou com o cheiro de queimado e, ao tentar apagar as chamas, tropeçou em uma pilha de revistas e caiu. O fogo se alastrou rápido. Ele saiu correndo só de pijama, enquanto os bombeiros chegavam. Sua casa foi salva, mas o susto foi enorme. O oficial do corpo de bombeiros olhou para ele com seriedade. Senhor, o senhor precisa de ajuda. Isso aqui é um risco de vida. Não é só sujeira, é doença. Felipe sentou na calçada, tremendo. Foi então que viu o panfleto amassado no chão. Deus tem o milagre que você precisa. Culto de libertação. Igreja Universal do Reino de Deus, Rua Augusta 345, todas as terças, 20 horas. Alguém deve ter colocado na sua caixa de correio semanas atrás, e ele, sem querer, tinha guardado. Agora ali estava, como se fosse um recado divino. Naquela mesma noite, Felipe entrou na Igreja Universal pela primeira vez. O lugar estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e o pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre quebrar as correntes do inimigo. Felipe se sentou no fundo, envergonhado, sujo, com as mãos trêmulas. Quando o pastor pediu para quem precisava de libertação levantar a mão, ele hesitou. Mas algo dentro dele gritou: isso é a sua última chance. Eu preciso de ajuda, murmurou, levantando a mão baixa. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e o levou até a frente. O pastor o olhou nos olhos e perguntou: qual é o seu nome, irmão? Felipe. Felipe, o que te escraviza? As lágrimas vieram sem aviso. Eu não consigo parar de juntar coisas, pastor. Minha casa está cheia de lixo, minha família foi embora. Eu tô perdendo tudo. O pastor fez um gesto para a igreja orar. De repente, centenas de vozes se uniram em uma só clamando: libertação, em nome de Jesus. Felipe sentiu algo estranho, como se uma pressão no peito, que ele carregava há anos, começasse a ceder. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de acumulação. O inimigo que te roubou a paz, que te isolou, que destruiu sua família, sai agora em nome do Senhor. Felipe caiu de joelhos. Chorou como nunca. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma corrente invisível tivesse se partido. Nos dias seguintes, Felipe voltou à igreja todos os dias. Participou da corrente de oração das 6 horas, onde pessoas se reuniam antes do trabalho para clamar a Deus. O pastor explicou que aquele não era só um problema psicológico, era espiritual. O inimigo usa o acúmulo para te prender ao passado, para te afastar das bênçãos de Deus, disse. Felipe aprendeu sobre a fogueira santa, um momento de queima simbólica de tudo que representava amarras. Ele escreveu em um papel: medo de perder, solidão, vergonha, e jogou no fogo enquanto a igreja orava. Mas a mudança não veio só com orações. O pastor desafiou. Fé sem obras é morta, Felipe. Você precisa agir. Comece a limpar sua casa, um canto por dia. E traga sua família de volta. Felipe obedeceu. Todos os dias depois do trabalho, ele separava um pouco do lixo. No início, era doloroso. Cada objeto que jogava fora parecia um pedaço de si mesmo. Mas a cada saco de lixo que saía, ele sentia o peso diminuir. E como o pastor havia ensinado, ele não fez isso sozinho. A igreja o apoiou. Irmãos foram até sua casa ajudar, orando enquanto limpavam. Uma semana depois, Felipe participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Ele jejuou, orou, deu o dízimo e ofertas com fé, mesmo com pouco dinheiro. No 7º dia, durante a vigília de libertação, enquanto o pastor impunha as mãos sobre ele, Felipe teve uma visão. Viu sua casa limpa, suas filhas correndo pelo quintal, Mônica sorrindo na cozinha.
E ouviu uma voz: Filho, eu te devolvo o que o inimigo roubou. 3 meses depois, a casa de Felipe estava irreconhecível. Os móveis velhos foram doados, as paredes pintadas, o chão limpo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Mônica recebeu um convite anônimo, que Felipe depois soube que foi uma irmã da igreja que enviou: venha ver a mudança. Desconfiada, ela foi até a casa com as meninas. Quando Laura e Sofia viram o pai magro, barbeado, de camisa limpa, e a casa cheirando a tinta nova, correram para abraçá-lo. Mônica chorou. Como você conseguiu? Perguntou ela incrédula. Felipe segurou suas mãos. Não fui eu. Foi Deus. Ele me libertou. Mônica ainda tinha dúvidas, mas aceitou ir à igreja no domingo seguinte. Lá, ouviu o testemunho de Felipe no altar. Ele contou tudo: a vergonha, o desespero, a oração que mudou sua vida. Quando terminou, o pastor declarou: esse é o poder de Deus. Não é psicologia, não é força de vontade. É a unção do Espírito Santo que quebranta as amarras. A igreja explodiu em glórias. Mônica, com lágrimas nos olhos, levantou a mão e disse: eu também quero essa libertação. Hoje Felipe é um homem novo. Sua família está reunida, sua casa é um lar, e ele serve na igreja como obreiro, ajudando outros que lutam contra vícios e escravidões. Toda terça-feira, no culto de libertação, ele está lá, orando por quem chega quebrado, como ele chegou. Sua lição de vida? Deus não muda nossa história do dia para a noite, mas quando a gente entrega tudo a Ele, Ele faz o impossível. A fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é confiar que mesmo no lixo da nossa vida Deus vê um milagre. E na Igreja Universal do Reino de Deus, Felipe aprendeu: onde a fé não há limite para o que Deus pode fazer. Mônica não imaginava que ao levantar a mão naquele culto, estaria dando o primeiro passo para uma transformação ainda maior do que a de Felipe. Ela carregava um peso que poucos conheciam, uma doença crônica que os médicos disseram não ter cura. Por anos, tomou remédios que só aliviavam as dores, mas nunca a libertavam de verdade. As noites eram de insônia, o corpo fraco e o coração cheio de medo do futuro. Até quando, Senhor? Ela perguntava em silêncio. Mas naquela noite, algo mudou. Quando o pastor fez a oração pela libertação, Mônica sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não foi imaginação, foi real. As mãos começaram a formigar, as pernas ganharam força, e uma paz que ela nunca havia sentido encheu sua alma. Ela caiu no chão, não de fraqueza, mas de adoração. Jesus, eu sou tua, gritou entre lágrimas. No dia seguinte, acordou diferente. O corpo não doía. Os remédios que antes eram sua muleta, ficaram intocados na gaveta. Ela correu para o hospital, fez exames e o médico, espantado, balançou a cabeça. Não há mais sinal da doença. É como se nunca tivesse existido. Mônica sorriu, sabendo que aquele era o toque de Deus. Não foi a medicina, doutor. Foi um milagre. Hoje Mônica e Felipe servem juntos na igreja. Ela, que antes mal conseguia se levantar da cama, agora dança nos cultos, louvando a Deus pela vida nova. Eles testemunham lado a lado, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Seja um vício, uma doença ou uma família destruída, Ele restaura. E a história deles não para por aí. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrasado. Viciado em drogas desde os 14 anos, ele já havia sido abandonado pela família e vivia nas ruas. Ninguém mais acredita em mim, disse, com os olhos vazios. Felipe o abraçou forte e sussurrou: Deus acredita. Eu também já estive onde você está. Lucas começou a frequentar os cultos. Não foi fácil, as crises de abstinência eram brutais e as tentações constantes. Mas toda vez que ele pensava em desistir, Mônica e Felipe estavam lá, orando com ele, lembrando de que a vitória já estava garantida no nome de Jesus. Até que, numa terça-feira de libertação, Lucas quebrou. Chorou como nunca, entregou tudo a Deus e saiu dali livre. Hoje ele é mais um obreiro na igreja, resgatando outros jovens das ruas como foi resgatado. A Universal se tornou para eles não só um lugar de fé, mas uma família. Uma família que não desiste, que ora até ver a vitória, que acredita no impossível porque já viu Deus agir. Felipe, Mônica e Lucas são provas vivas de que quando a gente entrega o pouco que tem, até mesmo as cinzas da nossa vida, Deus transforma em milagre. E a cada culto, quando o pastor pergunta: quem aqui precisa de um milagre? Mãos se levantam. Porque eles sabem, onde a fé, Deus age. E na Igreja Universal, a fé não é teoria, é realidade. É vida transformada. É história reescrita. É Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Na mesma semana em que Lucas deu seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Ana sentou-se nos últimos bancos da igreja, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã,
depois de receber um diagnóstico que os médicos chamaram de sem esperança. Um tumor agressivo, espalhando-se rápido. Os exames não mentiam, as palavras dos médicos eram duras. Prepare sua família. Ana não queria vir. Já tinha perdido a fé há anos, depois que o marido a abandonou e o filho mais velho se envolveu com drogas. Deus não se importa comigo, ela pensava. Mas quando entrou na Universal, algo mudou. Não foram as palavras do pastor, nem os louvores, foi o abraço apertado de uma obreira que nem conhecia, mas que olhou nos seus olhos e disse: Deus não acabou com você ainda. Ele só está te esperando aqui. Naquela noite, durante a oração pelos enfermos, Ana sentiu uma dor aguda no peito. Não era o tumor. Era como se algo dentro dela estivesse se quebrando. Ela caiu de joelhos e as lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se um peso de anos estivesse saindo. Quando se levantou, a dor no corpo tinha sumido. No dia seguinte, os exames mostravam o impossível. O tumor havia regressado. Os médicos não tinham explicação. Ana tinha. Ela voltou à igreja na quarta-feira seguinte, dessa vez não nos fundos, mas na frente, com o laudo médico nas mãos e um sorriso que não cabia no rosto. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida, ela disse ao microfone, com a voz trêmula. Sua irmã chorava ao lado, e o filho, que tinha sido convidado a vir só, para apoiar a mãe, sentiu algo estremecer dentro dele. Aquela era a primeira vez em anos que via a mãe tão viva. Enquanto Ana falava no meio da multidão, um homem chamado Roberto observava tudo com ceticismo. Ele era taxista e tinha parado ali por acaso, só para dar uma espiada. Não acreditava em milagres. Mas quando viu a mulher mostrando os exames, algo o incomodou, porque ele também tinha um problema que os médicos não resolviam. Uma dívida que crescia há anos, prestes a levar sua casa. Se Deus fez isso por ela, será que pode fazer por mim? Pensou. No final do culto ele procurou um pastor. Não para pedir dinheiro, mas para pedir oração. Eu não sei nem orar direito, confessou. O pastor sorriu e disse: Deus não precisa de palavras bonitas. Ele só precisa de um coração sincero. Naquela noite, Roberto orou pela primeira vez em anos. Não com palavras elaboradas, mas com lágrimas. E algo mudou. 3 dias depois, um cliente que ele nem lembrava mais ligou, oferecendo um trabalho fixo, algo que ele sonhava há anos. O salário era suficiente para quitar a dívida e ainda sobrar. Roberto voltou à igreja no domingo seguinte, não mais como visitante, mas como alguém que tinha encontrado uma razão para crer. E assim, a cada semana, mais histórias como essa se multiplicavam. Não eram contos, não eram coincidências, eram vidas sendo reconstruídas. A Universal não era um lugar onde as pessoas iam só para ouvir sermões. Era um lugar onde Deus encontrava as pessoas exatamente como elas estavam, quebradas, desiludidas, sem esperança. E ali, no meio daqueles bancos, do choro, das orações fortes, dos abraços apertados, ele fazia o que só ele faz. Transformava cinzas em beleza, dor em testemunho, morte em vida. Porque milagre não é só curar uma doença ou resolver um problema. Milagre é Deus pegar uma vida que estava perdida e dizer: eu ainda tenho um plano para você. E na Universal, esse plano se tornava realidade todos os dias. Era uma terça-feira à noite quando Dona Maria dos Santos entrou pela primeira vez na Universal. Ela não veio por vontade própria, foi quase arrastada pela filha, que já frequentava a igreja há alguns meses e não aguentava mais ver a mãe daquele jeito. Dona Maria mal olhava nos olhos das pessoas. Carregava nas costas o peso de uma depressão que já durava anos, agravada pela morte do marido e pela solidão que tomou conta da casa. Não adianta, minha filha. Deus não se importa comigo, ela repetia, enquanto a filha, com lágrimas nos olhos, a puxava pela mão até o banco da frente. Mas naquela noite, algo mudou. Não foi o sermão, não foi a música, foi o momento em que o pastor olhou diretamente para ela e disse: tem alguém aqui que acha que Deus esqueceu de você. Mas ele está falando agora, eu nunca te abandonei. Dona Maria sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. E quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela hesitou, mas tremendo ergueu o braço. O que aconteceu depois ela não sabia explicar. Só sabia que enquanto oravam por ela, uma paz que não sentia há décadas encheu seu coração. Não foi instantâneo, as lágrimas ainda vinham, a saudade do marido ainda doía, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu uma força nova. Uma voz dentro dela dizia: você vai viver de novo. Nos dias seguintes, Dona Maria começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Não era mais a mesma mulher que entrava de cabeça baixa.
Agora, ela sorria para os irmãos, participava dos cultos, e até começou a ajudar na distribuição de sopa para os moradores de rua nos finais de semana. Se Deus me deu uma segunda chance, eu tenho que dar para os outros também, dizia ela com os olhos brilhando. Um dia, durante um culto de libertação, ela subiu ao altar e contou seu testemunho. Eu vim aqui achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus me mostrou que Ele não só lembra de mim, como tem um propósito para os meus dias. Hoje eu não sou mais uma viúva triste, eu sou uma mulher de fé, uma serva do Senhor. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, porque na história de Dona Maria, elas viam a própria história sendo reescrita. E assim, mais uma vida era transformada. Não por palavras bonitas ou promessas vazias, mas pelo poder de um Deus que não desiste de ninguém. Porque na Universal não importava o quanto a pessoa estava quebrada, ali o impossível virava possível, e o que estava morto voltava a viver. Não era magia, não era sorte. Era o milagre de um Deus que ainda hoje muda destinos, uma vida de cada vez. Naquela mesma noite, enquanto os louvores ainda ecoavam pelo templo, uma jovem chamada Ana, que estava sentada nos fundos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada depois de receber um diagnóstico médico que não deixava esperanças, um tumor agressivo com poucas chances de tratamento. Os médicos haviam sido claros, prepare-se para o pior, mas algo dentro dela gritava que não podia ser o fim. Ana tinha ouvido o testemunho de Dona Maria e sentiu como se aquelas palavras fossem direcionadas a ela. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, pensou, enquanto apertava o lenço molhado entre as mãos. Quando o pastor fez o chamamento para quem precisava de um milagre, ela não hesitou. Tremendo, levantou-se e caminhou até o altar, onde foi recebida com orações fervorosas. Os obreiros impuseram as mãos sobre ela, e o pastor declarou com autoridade, em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, e o teu corpo é restaurado. Ana sentiu algo estranho, uma espécie de calor intenso percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela caiu de joelhos, chorando sem parar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Na manhã seguinte, ela acordou com uma sensação de leveza que não sentia há meses. O primeiro pensamento foi: preciso fazer novos exames. Mas antes mesmo de sair de casa, notou algo incrível. A dor constante que a acompanhava havia desaparecido. Sem dizer nada à família, foi direto ao hospital. Os médicos, surpresos, repetiram os exames 2, 3 vezes. O resultado? O tumor tinha sumido. Não havia explicação médica. Era como se nunca tivesse existido. Quando Ana voltou à Universal no domingo seguinte, não foi como uma doente em busca de esperança, mas como uma vencedora. Ela subiu ao púlpito com o laudo médico nas mãos, com a voz embargada declarou: eles disseram que eu ia morrer, mas Deus disse que eu ia viver. Não foi a medicina, não foi o acaso, foi o poder de Jesus que me curou. A igreja inteira se levantou gritando glória a Deus, enquanto muitas pessoas, inspiradas por aquele milagre, corriam para o altar em busca do seu próprio encontro com o sobrenatural. E assim, mais uma vez, a Universal provava que não é apenas um lugar de cultos, mas um campo de batalhas espirituais onde Deus age com poder. Não importava se a pessoa chegava com um corpo doente, um coração partido ou uma vida destruída, ali, a fé encontrava resposta, e o impossível se tornava real. Porque quando Deus decide agir, nem a ciência, nem as circunstâncias, nem o desespero podem impedir. Ele ainda é o Deus dos milagres e na Universal isso não é teoria. É uma realidade que muda vidas todos os dias. O milagre se completou quando, semanas depois, exames médicos confirmaram o que todos já sabiam no coração. O câncer havia desaparecido sem explicação científica. Os médicos, atônitos, chamaram de remissão espontânea, mas ela sorria, segredando. Foi Jesus. Sua família, antes dividida pela dor, agora se ajoelhava unida, agradecendo. Até o marido, cético e afastado de Deus, caiu em prantos no altar, rendendo-se à fé que salvara não só a vida dela, mas a dele também. Reflexão final. Às vezes, a dor nos leva a um lugar onde só Deus pode nos encontrar. Não era sobre a doença, mas sobre um chamado para ela, para a igreja, para todos que testemunharam. A fé não é a ausência de medos, mas a coragem de crer mesmo quando eles gritam. O milagre não foi apenas a cura, mas a prova de que Deus escolhe os impossíveis para escrever suas maiores histórias. Lição de vida: Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das circunstâncias. Seja na enfermidade ou na saúde, na falta ou na abundância,
O verdadeiro milagre é descobrir que mesmo quando tudo desaba, seus braços são o único lugar onde nada se quebra. E isso ninguém, nem a ciência nem o tempo pode explicar. Só viver.